também no ponto C, sabendo aí que a gente tem um guindaste, que tem um motor e uma carga de 2.000 N. Tem uma informação importante do texto, fala que levanta a carga W com velocidade constante. Isso é uma informação importante. Por quê? Se a velocidade é constante, quer dizer que ele não tem aceleração. Se ele não tem aceleração, quer dizer que a força resultante é zero. Ou seja, se você tem um P de 2.000 N para baixo, esse seu motor aqui também exerce uma força de 2.000 N. Por quê? Aí a resultante vai ser zero, né? Então, é uma informação importante. Você sabe que a força que é transmitida aqui por nesse fio aqui tem o mesmo valor. Agora a gente faz meio um diagrama de corpo livre. Esse daí eu vou fazer ele usando os elementos que a gente tem. Só vou cortar o material, mas a gente vai repetir a rodana, vai repetir a barrinha, vai repetir a carga para baixo, porque nesse caso aí é importante lembrar isso daí. Bom, se você pegar para analisar os segmentos de A a C, você vai ter um pedaço da barra, a rodana e a carga. Se você pegar para analisar do C até o B, você vai ter um pedaço da barra, a rodana, o fio puxando para baixo, o apoio aqui, ó, que é um apoio fixo, então você tem uma força em X, uma força em Y e um momento também. Então você vai ter, além das 3 resultantes internas para calcular no ponto C, mais 3 incógnitas para fazer aqui na parede. Então vai dar bastante trabalho. Então a gente vai pegar aí e vai usar o segmento de AC de novo. Partir pela ideia fácil. Então a gente faz aí um diagrama de corpo livre, mais ou menos aí. Vai facilitar um pouquinho para você resolver. Fazendo um pouquinho maior. Esse ponto aqui é o ponto C. Nele, a gente vai ter aí as nossas resultantes internas, que é o que a gente precisa calcular. A gente vai ter aqui normal, cesariamento e momento. Beleza? Então é isso aí que a gente precisa calcular. As distâncias já estão aqui nesse outro ponto, nesse outro plano aí. Nota o seguinte então, a gente tem aqui, ó, para baixo, uma força provocada pela carga d'água. Essa força é 2.000 N. Concorda? É essa carga aqui. E você tem nesse fio aqui em cima uma outra força, que é a força exercida pelo motor, que é transmitida pelo cabo, né? Que vale também 2.000 N. Lembra que você tem um raio da rodana também, vai ser importante para a sua resolução. Então agora você tem todas as forças que atuam no seu sistema. Agora, ó, você já tem a força vertical proveniente do peso do bloco que está sendo erguido, e você tem a força aqui na horizontal, essa vinda da aplicação da força do motor. Até aí, tranquilo? Se a gente fosse fazer aqui um diagrama de corpo livre, ele seria um pouco diferente dos que a gente já fez. Por quê? Temos uma rodana, e a rodana ela é maior do que o tamanho da barra, ou seja, ela é ligeiramente mais larga que a barra que ela está fixa. Então isso significa que ela também vai ter que entrar no nosso cálculo. Então como que vai acontecer? Se a gente fosse fazer um diagrama de corpo livre do jeito devido aí, a gente teria isso aqui, ó. Esse é o ponto C, esse daqui é o nosso ponto A, e você tem 2 raios vindos da rodana. Nesse raio, você tem uma força aplicada aqui de 2.000, essa do motor, e para baixo aqui nesse outro pedaço do raio, 2.000. Então a gente pegou e montou o diagrama de corpo livre do jeito que deveria ser. Então nota que esse raio da rodana influencia ele 2 vezes, né? Tanto para a força horizontal aqui em cima, ó, que ela vai ficar um pouquinho maior do que a espessura da barra, quanto nessa força vertical,
porque vai ficar um pouquinho maior do que o comprimento da barra. Então ele vai influenciar no nosso cálculo. Então esse 2000 aqui vai tender a girar o nosso material aí. Ou seja, como se você empurrar, tivesse aqui o ponto fixo e empurrasse aqui, ele vai tender a girar. E esse outro pedaço aqui você já sabe, que é a barra horizontal. Se você aplicar uma força perpendicular, ela vai girar também. Então por isso que eu falei, isso daí tem alguma coisinha de diferente por conta da aplicação da rodana. Beleza? Então, para a gente resolver isso, a gente vai resolver do mesmo jeito que a gente sempre fez, já está tudo pronto aqui, é só partir para a análise da somatória das forças horizontais, verticais e momento. Só que a gente tem que prestar atenção nesse quadro. Beleza? Então não tem nenhum segredo não. O que podia complicar um pouco é aquele pedacinho do diagrama de corpo livre. Partindo então da nossa análise, vou fazer esse diagrama aqui também, ó. Vou colocar as mesmas resultantes internas. N, V, e do mesmo jeito que eu coloquei aqui do lado. Vamos aí. Primeira coisa, normalmente a gente resolve ela primeiro, né? Força normal. Nesse caso é mais fácil de fazer. Somatório das forças horizontais tem que ser igual a zero. Na horizontal, que está para a direita, é positivo. Então a gente tem aqui um 2000 horizontal para a direita e um N horizontal para a direita. Então você tem aqui 2000 mais N igual a zero. O que vai acontecer? N vai ser igual a menos 2000 newton. Olha, menos 2000. O que aconteceu aí? Esse N não é para a direita, ele é para a esquerda. Depois a gente ajusta ele lá. A gente sabe que o N estava trocado. Próximo aí, calcula a força de cisalhamento. Calculando a força de cisalhamento, a gente vai ter que analisar a vertical. A gente vai fazer aí, ó. Supor brusco. Somatório das forças na vertical tem que ser igual a zero. O nosso referencial para cima positivo. Então tudo que está para cima é positivo, tudo que está para baixo é negativo. Ficamos com menos 2000 mais o V. Isso tem que ser igual a zero. Por quê? 2000 para baixo, V para cima, nenhuma outra força vertical. Então se eu V, vai dar 2000 newton. Esse daqui deu certo, né? Então se a gente achou o valor positivo, quer dizer que o nosso vetor realmente vai ser vertical de baixo para cima. Faltou agora só o momento. E é o tal do momento aí que vai complicar um pouquinho o problema. Lembra que quando a gente fala de análise de momentos, a gente não está falando de um vetor para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. A gente está falando de tendências de giro. Então você pode ter aí perfeitamente esse vetor de 2000 produzindo um giro aqui no sentido anti-horário, mas também pode ter esse vetor de 2000 newton aqui de cima produzindo um giro horário. Então não tem que fazer só vertical ou só horizontal, não. Tudo que tende a girar o material entra na análise dos momentos. Então a gente tem aqui momento vetor. Para esse momento vetor, então, a gente vai ter que analisar essas duas forças aqui e o nosso momento M. Então a gente vai ter que prestar atenção nesses detalhes. Primeira coisa, essa força de 2000 tende a girar o nosso material no sentido anti-horário, então ele vai ter um sinal, vai ser um torque com um sinal positivo. E essa força aqui de 2000 newton, lembra que eu falei? Se você pegar e aplicar uma força nesse ponto, ele vai tender a girar no sentido horário. Então, o torque produzido por essa força aqui, ó, é horário. Então o sinal dele é negativo. O momento a gente já colocou ele como negativo também, aqui no momento vetor. Agora a gente tem que analisar as forças e as distâncias. As forças ambas são de 2000, isso é fácil de saber, e a gente tem as distâncias. Então vai ficar aí assim, 2000 desse primeiro aqui, que é positivo, ó, e a distância até o ponto C. Qual que é a distância do ponto C? Vai ser da extremidade da rodana até realmente o ponto C.
com todo esse pedaço. Então vai ser 1 metro mais 125 milímetros. 125 milímetros é 0,125. Vai ser 1,125. Depois, a gente tem um torque negativo dessa força de 2.000. Então, menos esse 2.000 horizontal. E qual que é a distância que ele vai estar aí do ponto C? Como que você vai fazer isso? O que acontece? Você vai usar o raio da sua roldana. Por quê? A distância do eixo aqui, ó, é essa distância aqui. Então, o valor que você vai usar para ele vai ser esse 125 milímetros, que é o raio da roldana. Por quê? Você não está aplicando uma força no eixo de rotação. Você está aplicando uma força 125 milímetros para cima dele. Então, essa distância aí que vai produzir o torque. Então, isso vai ser vezes 0,125 menos nosso momento igual a zero. Então, beleza. Força de desalinhamento a gente acertou aí a orientação. Momento de fratura a gente acertou a orientação. Mas a força normal a gente arbitrou ela errada. Então, a gente tem que mostrar que ela está trocada. Faz lá o seu esqueminha, ó. Faz lá o seu ponto C. Você sabe que a vertical deu, que a cisalhamento que é na vertical deu certo, então é vertical para cima. Você sabe que a sua normal foi do contrário, então é uma força oposta ao que a gente considerou. E o torque, o momento fletor, ele foi realmente no sentido horário, não foi realmente isso aqui, ó. A gente não calculou o RA aí porque não tem uma força jogada de cima para baixo? A gente não calculou o RA porque a gente desprezou a parte do apoio aqui, ó. A gente fez do B, do C pro A. Ah, aqui não tem apoio nenhum. Isso, então só calcula o RA quando tiver apoio. Quando tiver apoio.